Queridos irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? É motivo de muita alegria estar aqui com vocês. Eu queria dizer que eu estou muito feliz e quero agradecer ao convite do reverendo e pastor José Maria pela honra de poder aqui anunciar o evangelho aos queridos irmãos. É sempre um privilégio muito grande anunciar a palavra de Deus. E eu queria convidar os irmãos a abrir a palavra do Senhor na epístola de Paulo à igreja de Roma. Carta de Paulo aos Romanos. O capítulo da carta aos Romanos que eu queria trazer é o capítulo 3, a partir do verso 23. Versículos tão conhecidos, mas não, tão poderosos, como toda a palavra de Deus o é. E eu queria compartilhar com os queridos irmãos o ato glorioso de Deus, a justificação pela fé. Esse tema é um tema muito lindo, muito tremendo, e o meu clamor a Deus é que Ele cada vez se torne corriqueiro para a gente. Falar de justificação pela fé, já diria o pastor Eliabe, que é a espinha dorsal do evangelho do cristianismo. Então, Romanos capítulo 3, verso 23 em diante, diz assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impune os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação de sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Amém? Que Deus aplique essa palavra e nos ajude a entender palavras tão profundas que o apóstolo Paulo nos trouxe aqui, essa noite. Peço que vocês permaneçam com as Bíblias abertas, para a gente acompanhar a exposição da palavra. Amém? Antes de começar a expor o texto, eu sempre gosto de trazer uma contextualização do que nós vamos aprender hoje. E a carta aos Romanos é uma carta muito singular. Como toda a escritura, ela é uma carta inspirada por Deus, escrita pelo apóstolo Paulo. E eu queria trazer duas referências da carta de Paulo, 3, que marcam muito a minha vida sobre essa carta aos Romanos especificamente. Por volta do século IV, vocês bem sabem, irmãos, nasceu um homem chamado Agostinho de Hipona, também chamado de Santo Agostinho. Era um homem devasso, era um homem imundo, promíscuo, ele mesmo confessa isso no seu livro Confissões. E de certa feita ele estava na sua casa e ouviu umas vozes dizendo: toma e lê, toma e lê. Ele vai lá e abre e vê a Bíblia e faz uma coisa que a gente nem recomenda muito. Ele abre a Bíblia em um capítulo qualquer, em um versículo qualquer. Ele vai lá e abre. E aí ele abre lá em Romanos capítulo 13, versos 13 e 14, que quando Paulo fala que é para a gente não andar mais em orgias, em bebedices, nas coisas desse mundo, mas revestir pelo Senhor Jesus Cristo. Ele fala que a partir daquele momento ele nasceu de novo. Ali foi o momento que Deus falou ao coração dele, que ele se voltou para o Senhor Jesus Cristo, que ele entregou a vida. E aquele homem que era promíscuo, que era devasso, que era sujo, Deus transformou ele num dos maiores apologetas da história, através da sua palavra. Outro caso também foi o do reformador Martinho Lutero. Os irmãos bem sabem, foi aquele que afixou na catedral de uma igreja de Wittenberg, um padre, as 95 teses. Lutero viveu num tempo muito obscuro da igreja, em que as pessoas diziam que a salvação era pelas obras, e que você precisava do aval do Papa para ir para o céu, que as moedinhas que você colocava ali salvavam a vida de muitas pessoas, o que acontece muito ainda hoje na igreja romana. E Lutero viu na palavra de Deus, no capítulo 1 de Romanos, versos 16 e 17, ele viu assim: olha, o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, mas também do grego, porque o evangelho se revela de fé em fé. E nessa parte, ele viu, como está escrito, o justo viverá pela fé. Lutero, naquele momento, ele fala que viu como se as portas do paraíso tivessem sido abertas para ele, que ele não estaria indo para o céu pelo que ele fazia, mas pelo que Deus em Cristo Jesus tinha feito por ele. E aí ele começou a estudar esse tema tão magnífico que é a justificação pela fé. Um outro teólogo, que eu não lembro o nome dele, eu vou já entrar no texto, ele disse que lia a carta de Paulo aos Romanos uma vez na semana, ou lia ela uma vez na semana.
De tal maneira porque ela mostrava para ele quem ele era e o que Deus havia feito por ele. Então essa carta ela é muito linda, é um tratado que Paulo não quis escrever um tratado, claro, ele quer defender aqui algumas doutrinas que nós vamos explicar, mas ela mostra muito como se trata o Evangelho de Deus. E aqui, nós lendo já no capítulo 3, Paulo começa com uma declaração muito, que machuca muito a gente, que o ser humano não quer ouvir, que o crente não quer ouvir, que muitas igrejas nem falam hoje mais, mas que é a Escritura. Ele diz assim para a gente, confira comigo no verso 23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Paulo vinha falando nos capítulos 1 e 2 de Romanos, por que o Evangelho é o poder de Deus? Por que o Evangelho é tremendo e por que ele precisa mudar o homem? Porque o Evangelho é necessário para a gente. E ele fala no capítulo 1, a partir do verso 18, queridos irmãos, sobre como o homem está perdido, como o homem começou a idolatrar a criatura em vez do Criador, e Deus como Criador permitiu, entregou esse homem às suas paixões, e ele começou a se desvirtuar dos caminhos do Senhor, e criou ídolos para si, e adorou, diz Paulo, a criatura ao invés do Criador, que é bendito eternamente. Mas no capítulo 2 também, Paulo vai dizer que não somente esses gentios são culpados, como os judeus também são pecadores, porque Deus os separou, Deus os escolheu, Deus deu a lei para eles, e ao invés de eles confiar no Senhor, que salva da lei, eles confiaram na lei de Deus, e por isso eles são culpados. É por isso que Paulo vai chegar no capítulo 3, dizendo, que se conclui, né, verso 9, que se conclui que nós qualquer vantagem tem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado, como está escrito. E ele vai citar agora no Antigo Testamento, como o ser humano é depravado diante de Deus, como nós pecamos diante de Deus. Olha o que ele fala no verso 10 de Romanos 3, não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, há uns se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há um sequer, a garganta deles é como um sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora, está nos seus lábios, a boca eles têm cheia de maldição e de amargura, os seus pés velozes para derramar sangue, nos seus caminhos há destruição e miséria, desconhecem o caminho da paz, não há temor de Deus diante dos seus olhos. E no verso 20 ele acaba dando essa quebrada de vez com o ser humano, com nós. Ele vai dizer, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Então aqui Paulo vai mostrar, ei, não tem solução. Ei, você pecou, eu pequei, todos nós pecamos. Se há um câncer, se há uma doença que assola a sociedade, que assola o ser humano, é o tal do pecado. E você pode se perguntar, mas o que é o pecado? O apóstolo João, na sua primeira carta, dá uma definição muito brilhante do que é pecado. Ele fala que pecado é a transgressão da lei de Deus. O que seria isso? A transgressão é a quebra da lei de Deus. É quando o ser humano olha para a lei de Deus, ou pelo menos quando ele quebra aquela lei. Ou seja, um exemplo, a palavra de Deus fala, honra teu pai e tua mãe. Aí eu desonro meu pai e minha mãe. Pequei. Ei, não cobiça as coisas do próximo. Aí eu cobiço as coisas do próximo. Ei, não dá falso testemunho. Aí nós mentimos e damos falso testemunho. Ei, ama o teu Deus, não terás outros deuses além de mim. A gente acaba criando muitos e muitos ídolos, como João Calvino dizia, o ser humano é uma fábrica de ídolos, o coração do homem. É terrível o cenário, meus queridos. O cenário não é bonito, não. Aqui Paulo está falando para a gente que o ser humano, ele está perdido. E não é alguns, não são só os crentes, nem são só os de fora, não. Todos pecaram. E com a consequência do pecado, ele também deixa muito claro, todos pecaram e carecem da glória de Deus. A consequência do pecado é essa, é a separação da glória de Deus. Isaías deixa muito claro isso, lá em Isaías 59 ele fala, é os vossos pecados que fazem a separação entre vós e o vosso Deus, de tal maneira que nós não podemos ter acesso a Deus, não queremos saber de Deus. O que é diferente de ser religioso, porque o religioso ele coloca Deus, mas na verdade quem está querendo fazer as coisas é ele. Ele não se segura em Deus, como aprendemos muito bem hoje na escola dominical. A idolatria, o pecado é tremendo, e as evidências dele são muitas. O adultério, a fornicação, a masturbação, pecados sexuais, pecados financeiros, a exploração, a pedofilia. Quantos escândalos, a gente estava aqui no culto de Oranônia com as irmãs, e a gente viu, até a igreja tem escândalos direto, como a gente viu essa semana. Isso tudo por causa do pecado.
Não é porque existe uma luta de classes, não é, isso é consequência. A grande causa, o grande sofrimento da minha e da tua vida é o pecado. É ele que nos separa de Deus, é por culpa disso. Mas Samuel, de onde é que ele surge? Do meu e do seu coração. É um câncer tão perigoso que a gente não consegue nem o ver, nem dizer, pecador, sou não. Mas a palavra de Deus, ela fala que todos pecaram e carecem da glória de Deus. E o que é que Deus pronunciou para isso? A palavra de Deus é muito clara, que Deus é justo. E Ele precisa julgar o pecador, o ímpio. Diz no Salmo 5 que Deus não deixará impune o pecador, que Ele tem que punir o pecador. Você quer que Deus é bom, mas nós não somos bons. Deus é amor, mas nós não somos amor. Então o que é que Deus fez com a criação dele, que merece ser punida, ser desprezada e ir para o inferno? Deus pronuncia um julgamento. E diz a palavra que todo homem deverá comparecer ante ao tribunal de Deus. Tribunal de vivos e de mortos. Ele fala que Ele nos julgará por nossas palavras, cada palavra frívola, nossas obras, quebras da lei, omissões. Vocês lembram muito bem de Mateus 25, que Ele colocará uns à sua direita, uns à sua esquerda, e dirá assim à sua esquerda: preparai-vos, malditos, para o fogo eterno, para o diabo e seus anjos, porque eu tive fome, não me deste de comer, sede, não me deste de beber, nu e não me vestiste, forasteiro e não me abrigaste. E Ele vai dizer: mas Senhor, quando foi que fizemos isso contigo? Ele vai dizer: todas as vezes que fizeste a um desses pequeninos, a mim o fizeste. Então nós seremos julgados também por nossas omissões. E o pior, diz Hernando Dias Lopes, que é por nossos pecados. O que a lei não alcançou, ele diz muito bem numa pregação, Deus alcançou. O que o seu pai, o seu irmão, o seu filho não viu, Deus viu. E vai levantar, e vai mostrar, e vai condenar a gente, pecadores, que merecem o inferno. Aí você, quando olha para essa doutrina do pecado, você começa a entender que essas igrejas, tudinho que promovem vitória, o que é que elas estão falando? Ei, fale da salvação, fale de graça, pare de falar que eu vou vencer, porque eu já sei que eu sou um pecador, eu sou mais do que vencedor. Por favor, fale que eu preciso de um Salvador. E a palavra de Deus, ela fala que Deus, Ele, com graça, enquanto estava tudo perdido, diz a palavra de Deus que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. E isso Paulo vai dar essa guinada no verso 24, confiram comigo, ele vai falar, olha, sendo justificados, o quê? Gratuitamente, mais uma vez, gratuitamente, por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. A palavra de Deus fala que Deus lá, quando Adão pecou e todos pecaram em Adão, diz que Deus foi atrás de Adão e fez uma promessa para Adão, que da semente da mulher nasceria aquele que pisaria na cabeça da serpente. Então Deus começa um processo de redenção, de libertação do povo, que culmina em mim e você. Diz a palavra de Deus que o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória, a glória como unigênito do Pai. O que é que Deus fez? Deus enviou o seu Filho a esse mundo. Deus enviou Jesus Cristo. Ele veio há 2000 anos atrás. O nosso Senhor veio aqui, pisou nessa terra, foi tentado como eu e você, mas não pecou em nada. Veja em Adão, lá no Éden, caiu por causa da serpente. Veja Cristo no deserto, a mesma Satanás, a mesma serpente, foi lá, tentou e ele venceu. E ele foi levado para uma cruz. E naquela cruz ele foi desprezado, foi sofrido de dor. Diz Isaías 53, como os irmãos bem sabem, que ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído por nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz hoje, que te traz a paz hoje, estava sobre ele, e pelas feridas deles, eu e você fomos sarados. Diz a palavra de Deus que Jesus sobe naquela cruz, e na cruz do Calvário Deus despeja a ira sobre Jesus. Diz que ele foi feito pecado por nós. Paulo diz bem assim, olha, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Diz a palavra também que ele foi feito maldição por nós, porque está escrito, maldito é aquele que for pendurado no madeiro, foi desprezado, levou a ira que era minha e que era sua, que pecamos contra ele, porque Jesus não pecou. E sobre ele colocou a sua ira e foi esmagado. Diz a palavra de Deus que foi do agrado do Pai moê-lo na cruz. Isso é a redenção. Isso é o que Deus fez por nós. Aquela cruz, como os irmãos bem sabem,
era para mim e para você que está aqui, que crê no nome de Jesus, mas Ele tomou sobre si nossas enfermidades, Ele pagou por completo o preço. É isso que Paulo deixa muito claro. E essa justificação, qual foi a base dela? Foi pela graça de Deus. Não foi porque a gente fez boas obras. Jesus não veio a essa terra porque nós somos bonzinhos, porque ei, Jesus vem cá, não, foi porque Ele quis, por graça. Porque Ele simplesmente veio e disse: eu vou, eu me dou por vocês, eu dou pelo meu povo. Quão profundo isso aí, é essa mensagem. Como precisamos aprender e voltar para esse evangelho da graça de Deus todos os dias. Todos os dias, não é alguns. Isso aqui não é tema só de congresso, não é tema de conferência, nem de festividade. É tema da gente ver todos os dias a graça de Deus nos chamando, porque todo dia nossa carne quer sair da presença do Senhor. E se não for a graça dEle, nós estamos mortos. É a graça dEle que nos dá a vida. Por isso que Paulo diz em Efésios 2:1: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Antes estávamos somente enfermos, nós estávamos mortos. E Ele nos deu vida. Como eu preciso aprender essa mensagem todos os dias. Como eu preciso cada dia meditar nela, nessa redenção que há em Cristo Jesus. Veja aqui que ele fala que o meio dela foi o que Deus fez em Cristo e não em nós. Foi Cristo que pagou o preço por nós. Mas como foi que ele fez isso? Ele vai dizer, Paulo no verso 25, confira comigo, ele vai dizer que Deus propôs no seu sangue como propiciação. A propiciação, queridos irmãos, é um ato de Deus de tornar-se favorável. O sacrifício de Deus foi favorável a Deus. Para explicar isso, a gente precisa voltar ao Antigo Testamento. Lá em Levítico 16, tinha o dia da expiação. Vocês bem sabem que pegavam um cordeiro, e com esse cordeiro esmagavam ele, abatiam o cordeiro, matava ele, e com o sangue do cordeiro, colocava sobre a arca da aliança, o tampo que simbolizava a presença do Senhor, e aquele tampo era chamado propiciatório. Quando colocava o sangue do cordeiro, aquilo simbolizava que Deus estava apaziguando a ira dele, ou seja, que ele estava, a ira dele pelos nossos pecados estava sendo apaziguada, estava vindo uma paz. É bem claro que Paulo está querendo dizer aqui, que era insuficiente o sangue de cordeiro e de bode pagar os pecados. É insuficiente as minhas obras e as suas pagar pecado. Por isso que ele vai dizer que foi Deus que, por meio de Jesus Cristo, do seu sangue, usou isso como propiciação, ou seja, é o sangue de Jesus que nos apazigua da ira de Deus. O inimigo do pecador não é somente Satanás, mas é a ira do Deus Todo-Poderoso que está sobre ele. Sobre o mundo, é o juízo de Deus que está sobre ele. Satanás não é o pior inimigo do homem, mas o pior inimigo do pecador é o Deus vivo que vai julgar ele. Por isso que ele fala, não temeis aquele que pode tirar a vida, mas temeis aquele que pode tirar a vida e fazer a alma perecer no inferno. É isso que ele nos diz. E Paulo está dizendo aqui, ei, Jesus, ele apazigua, ele faz a paz entre vocês e Deus. Por isso que ele vai dizer muito claro em Romanos 5:1, justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. Não é uma paz de que não tem sofrimento, não é uma paz que a gente acha, tem a guerra aqui, a ausência de guerra, a paz, não, mas é a paz de que nós estávamos em briga com Deus, em conflito com Deus, e agora nós estamos unidos com o Pai pelo sangue de Jesus. É isso que ele está querendo dizer aqui. Isso é mediante o que? É mediante as obras? Diz Paulo não, no verso 25 ainda, é mediante a fé. Você não é salvo porque você faz boas obras, nem porque você tem fé, mas é porque a sua fé está no Filho de Deus. Não é a fé que salva, é em quem a fé está que salva, é no próprio Jesus Cristo, é Ele que salva, Ele nos salva, e nós colocamos a nossa fé naquele que é digno de ser colocado crédito, porque não falhou, porque fez tudo perfeito, e ressuscitou para a nossa justificação, para nos tornar justos diante de Deus. A justificação, meus queridos irmãos, não é que Deus nos torna justos, mas Ele nos declara justo, é um ato de Deus. Quando Jesus Cristo naquela cruz fala, está consumado, Deus agora nos declara justos. E o que isso quer dizer? Que se eu e você morrer hoje, crendo que Jesus pagou os teus pecados, você vai para o céu. Jesus Cristo não morreu para possibilitar que tu fosse para o céu, que você fosse para o céu, querido irmão, mas para que você fosse para o céu. Se a gente entendesse isso,
Jesus Cristo não morreu para possibilitar, talvez não, é de fato, por quem ele morreu, esse vai estar com ele. Não há uma gota do sangue de Cristo que seja derramada em vão. Por isso que ele fala: eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas, elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna, elas jamais perecerão e ninguém as arrebata das minhas mãos. Por isso que Paulo, quando chega em Romanos capítulo 8, ele vai dizer: quem nos separará do amor de Cristo? Será angústia, tribulação, fome, nudez, perigo ou espada? E vai terminar de forma brilhante, dizendo: eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem coisas do presente, nem do futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Isso é o Evangelho. Isso é a graça de Deus. É aquela que pega o pecador no mais vil, sujo, imundo, morto, sem querer saber de Deus, e o coloca nas regiões celestiais, por graça e graça soberana. E por que Deus nos justificou? Por que Deus nos justificou? Para manifestar, verso 25 ainda, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impune os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista, verso 26, a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificado daquele que tem fé em Jesus. Vamos com calma. Aqui Paulo ele fala que Deus fez isso para manifestar a sua justiça. Ou seja, Deus ele nos salvou para manifestar que ele é justo. Um Deus justo simplesmente não pode perdoar você e eu, como cheio de pecados. No céu não entra pecado. No céu não entra pecador. O céu só entra quem é perfeito, só entra quem é santo. Então, como nós, pecadores, podemos entrar no céu? Como é que nós, seres imundos, que fomos contra Deus, que violamos a lei de Deus, que estávamos contra Deus, agora somos chamados de filho? Se Deus é justo, Ele tem que nos julgar. Se Deus é justo, se nós queremos um Deus justo, se a Bíblia apresenta um Deus justo, Ele tem que punir o pecador, tem que punir o assassino, tem que punir o malfeitor, tem que punir o vil. Por que Ele não nos puniu? Porque Ele puniu o Filho dEle no nosso lugar. Porque a ira de Deus foi colocada, foi despejada, mas o que é que Jesus fez? Ele nos tira da condenação e se coloca no nosso lugar. É por isso que Paulo, quando chega em Romanos 8:1, ele vai dizer: agora, pois, nenhuma condenação há os que estão em Cristo Jesus. É o que a teologia chama de dupla imputação. Os nossos pecados são removidos de nós e colocados na conta do Santo de Israel, na cruz do Calvário. E o que ele fez de bom, porque ele não pecou, é colocado na nossa conta. Então, quando Deus te vê, e Deus me vê, você que crê em Jesus Cristo, Ele vê o Filho glorioso dele na nossa vida. Isso é graça, isso é presente. Tem coisa melhor do que saber. Eu fico vendo, quando as pessoas, aquelas perguntas que a pessoa sempre faz, né? Quando é que eu vou, quando é que eu estou indo? Essa pergunta é resolvida agora. Quando é que estamos indo? Para o céu. Sem titubear, porque não depende de nós, nossa salvação. Foi um ato de Deus, de graça de Deus. Então, a gente vai para o céu, amados. Isso é suficiente para quando vem a tribulação, e ela vai vir, você ver e você descansar. Você não precisa de mais nada, porque tudo que a gente tudo que nós precisávamos, Deus fez por nós. Está consumado. Ainda está consumado. A mensagem do Evangelho ainda é essa. É por isso que Deus é justo e justificador. Ele nos perdoa, mas não deixa de ser justo. Porque Ele colocou a ira dEle sobre o Filho de Deus. E o Filho de Deus cumpriu ela e morreu. E diz Paulo que Jesus morreu pelos nossos pecados, ou melhor, Romanos 4:25 diz bem assim: Ele foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Nós agora temos acesso ao Pai. Quando Jesus ressuscita, Ele nos traz agora uma viva esperança, um caminho a ser trilhado, um caminho que não existia porque estávamos presos pelo pecado, uma porta que não existia, por isso que Ele falou: eu sou a porta, aquele que entrar por mim, entrará e sairá e achará pastagem. É por isso que nós temos um caminho para ir para o céu, e nós sabemos o caminho para ir para o céu, é Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, aquele que nós vimos prestar culto nessa noite.
Não tem sentido vir para a igreja se não for para adorar o que nos salvou, aquele que é digno de toda honra e toda glória. Não tem sentido o cristianismo se não for a manifestação da graça de Deus. Como é que eu, como um crente, ainda creio que eu tenho que fazer alguma coisa para ir para o céu? Se eu querer fazer alguma coisa, é diminuir o que Jesus fez por mim na cruz do Calvário. Isso leva ao que a irmã Marlene cantou agora: descanse. Já foi tudo pago, já foi tudo consumado, já foi tudo quites. Quem crê em Jesus está quite com a lei de Deus, porque Ele cumpriu e pagou o que nós não podíamos cumprir. Então, meus queridos, essa era a mensagem que eu queria trazer hoje. Era pequena, mas é de suma importância. O meu clamor nessa igreja, pastor e irmãos, é que esse tema como justificação, redenção, expiação, sejam temas corriqueiros, que nós ouvimos e nos deliciamos de ouvir essas promessas de Deus, que Ele foi, mas um dia Ele volta para nos buscar. Por isso que Ele fala: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos dou como mudar, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Como aplicações, queridos irmãos, eu queria deixar: não temos motivo de orgulho. Quem conquistou a nossa salvação foi Jesus Cristo. Nós não somos melhores do que ninguém. Nós temos motivos de agradecer a Deus todos os dias por tamanha salvação, por tamanha graça, por tamanho presente que Ele deu, e você, pela fé, crendo nele, o recebeu. Segunda aplicação é que não há pecados que Jesus não possa perdoar. Eu não sei a situação dos irmãos, eu não sei o que para no coração dos queridos irmãos, mas não há pecado que Jesus não possa perdoar. Ainda há perdão no sangue de Cristo Jesus, ainda há graça no Filho de Deus, ainda há alegria para desfrutar. Não canse de buscar alegria em Deus, não canse de buscar alegrias perpétuas no Senhor. Busque se alegrar em Deus, busque mais paz em Deus, busque graça em Deus, porque Deus é infinito. Ele diz: buscar-me-eis e me achareis quando buscar todo o vosso coração. Terceira aplicação: a nossa fé, a fé que salva, ela é evidenciada pelo arrependimento constante. Interessante, quando Lutero afixou as 95 teses, a primeira tese dele era a seguinte: quando o Senhor Jesus disse arrependei-vos, ele não falou de um ato somente, mas era uma vida de arrependimento. Crente que crê no Senhor Jesus tem uma vida de arrependimento, uma vida de regeneração, uma vida de mudança de vida. Aquele que pecava, que não peque mais, foi o que Jesus disse para a mulher adúltera. Então nossas obras, elas não servem para nos salvar, elas são a evidência de que eu e você somos salvos. Quando você sai para evangelizar, não é porque você vai ser salvo porque está evangelizando, não, é porque você foi salvo, encontrou a graça e está agora espalhando ela. É isso que muitas vezes até os espíritas não entendem: fazer muita obra para ir para o céu. Não, eu faço obra porque eu já vou para o céu, é por gratidão. Foi o que aprendemos hoje na escola dominical. Eu não faço obras para ir para o céu, eu faço obras porque eu já vou para o céu. E o mundo não vai entender isso, o religioso não vai entender isso, mas nós que cremos no autor da nossa fé, o fazemos porque o conhecemos e queremos que as pessoas também o conheçam através de nossas vidas. Por isso que ele fala: vocês são a sal da terra e a luz do mundo. Quarta aplicação: a justificação é a confiança de que estaremos no céu. Descanse, porque estaremos com Ele. Estaremos com Ele. Se está difícil a situação, clame ao Senhor, ore a Deus, porque a alegria, a paz, quando Ele olha para a gente, Ele vê o Senhor Jesus. Por isso que nós oramos em nome de Jesus. Não é sobre os nossos méritos que Deus nos ouve, mas sobre os méritos de Cristo. Quinta e última aplicação: a justificação de Deus, o ato de Deus nos tornar justos, de Deus nos salvar graciosamente, nos mostra que devemos adorar o nosso Senhor constantemente. Não devemos vir aqui por barganha para trocar a Deus por benesses que Ele pode dar. Ele pode nos dar quando Ele quer, mas tem uma coisa que a palavra nos chama a fazer: é adorar o Senhor em todo o tempo. Tente adorar o Senhor, buscar alegria em Deus, que Deus derrame graça, nós adorarmos a Ele em qualquer momento. Que Deus nos abençoe e que essa alegria, essa graça que provém do Evangelho de Cristo abunde em nossas vidas dia após dia. Que essa igreja seja marcada por uma igreja que fala da graça,
de Deus, que fala do Evangelho de Cristo, que adora a Deus em espírito e em verdade. Que o nosso clamor por essa igreja não seja uma igreja marcada por escândalos de nossa parte, mas uma igreja que abençoa a cidade de Sumé, que abençoa, até com a transmissão na internet, que faz tudo para a glória de Deus. E quando alguém lembrar, ei, a igreja congregacional é uma igreja em que Deus se faz presente, porque a palavra é pregada, porque é orado, porque pessoas dobram o joelho para orar. Que esse seja o nosso clamor, porque a justificação produz isso, produz adoradores, produz filhos, produz regenerados. Deus nos abençoe e agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus.